Bem-vindo ao INCOR Talks, o podcast do INCOR HCFM USP. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso novo episódio aqui do INCOR Talks, o podcast oficial do INCOR. Eu sou Guilherme Bride, sou médico pneumologista e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio, nas gravações, a doutora Luciana Bichoetti, que é médica cardiologista aqui do INCOR também, e para falar sobre um tema bastante importante, que é avaliação pré-operatória, né? Então, a gente sabe que, Lu, a gente está falando de pré-operatória, a gente está falando de risco, né? E quando a gente fala de risco, a gente sempre pensa em reduzir o risco do paciente, tanto pré quanto intra e pós-operatório, né? Então, acho que é um tema bastante amplo, mas a gente vai tentar focar, muitas vezes, no pré-operatório de um paciente pneumopata, né? Um paciente que tem uma doença pulmonar, asma, DPOC, ou então doença intersticial. Então, para começar a nossa conversa, obrigado pela participação aqui. Acho que é sempre enriquecedor a gente conversar com outras especialidades, né? E, no geral, assim, um paciente que tem uma doença pulmonar, quais os principais aspectos de risco cardiovascular nesses pacientes que vão ser submetidos a procedimentos cirúrgicos, né, no contexto de cirurgia torácica ou não torácica, que a gente precisa pensar em termos de risco cardiovascular, se tem alguma coisa específica para um paciente com doença respiratória? Bride, obrigada pelo convite para estar aqui gravando esse podcast hoje, é uma honra, e que a gente tenha mais oportunidades de estar aí em conjunto, né, as várias especialidades do Instituto do Coração, discutindo vários temas aí que são em comum para a gente, né, que isso é muito comum no pré-operatório, a gente faz muitas discussões interdisciplinares, Sim. né. Em relação à avaliação de risco do paciente com doença pulmonar, o risco perioperatório, a gente sabe que as doenças pulmonares aumentam o risco de complicações, principalmente complicações pulmonares no período pós-operatório, seja atelectasia, seja insuficiência respiratória aguda, pneumonia, traqueobronquite purulenta. E esse risco, ele varia de acordo com o tipo do procedimento, com a duração do procedimento, de acordo com a comorbidade de base do meu paciente. E a gente sabe que as complicações pulmonares, elas são mais frequentes em cirurgias próximas ao diafragma. Então, a gente tem um risco aumentado em cirurgias torácicas e cirurgias abdominais altas, né? Sim. E a gente tem um risco também aumentado em procedimentos que duram aí mais que 3 horas. E quanto maior a gravidade da doença pulmonar de base, maior o risco do nosso paciente evoluir com complicações pulmonares no pós-operatório. Sim. Mas a gente precisa lembrar também, a gente está aqui na interdisciplinaridade, a gente precisa lembrar também das complicações cardiovasculares desses pacientes. A gente sabe que algumas doenças pulmonares, como por exemplo o DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica... Tem fatores de risco em comum, né? Exatamente. Então, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, eles têm um risco aumentado de ter doença coronária, insuficiência cardíaca, arritmias, né? Em parte, pelo que você falou, eles compartilham fatores de risco em comum. O tabagismo é um grande fator de risco em comum, tanto para o DPOC quanto para doenças idade avançada também, né? Idade avançada também, então, é outro ponto. E a própria inflamação da doença pulmonar também é um fator de risco para uma aterosclerose mais acelerada. Então, esses pacientes, muitas vezes, têm comorbidades cardiovasculares associadas, o que também aumenta o risco de complicações cardiovasculares no período pós-operatório. Então, é um perfil de paciente que a gente tem que estar de olho tanto em complicações pulmonares quanto em complicações cardiovasculares. Sim, bacana. Né? Em relação às doenças cardiovasculares, às doenças pulmonares, né, a gente estava até falando sobre essa questão de cirurgia torácica ou não torácica. Então, a gente vê um pouco mais de incidência dessas complicações em cirurgias torácicas, né, que tem ressecção pulmonar. Então, isso acaba sendo um pouco mais incidente também. E o quanto que a doença pulmonar implica em risco pré-operatório? Justo. Muitas vezes, quando a gente vê um paciente com doença respiratória, né, um dos principais fatores assim, que leva a um grau de complicações pós-operatórias é o nível de acometimento. Então, pacientes que têm uma doença mais avançada, que têm idade mais avançada, que têm menos função pulmonar, uma função pulmonar mais prejudicada, são os pacientes que tendem a complicar mais. E a gente fala de complicação em relação a pulmão, assim, isso varia desde episódios de pneumonia no pós-operatório, como exacerbação da doença de base. Às vezes você vê crise de broncoespasmo, DPOC que exacerbação de uma fibrose pulmonar, né? A apneia obstrutiva do sono que acaba complicando também com atelectasia no pós-operatório, em pacientes que são, no geral, muito obesos, né? Que, enfim, acabam ficando mais tempo em ventilação mecânica.
Então, no geral, essas complicações elas variam de acordo com o tipo de cirurgia, o tempo, né, de procedimento. A ventilação mecânica é um fator importante, então, geralmente em cirurgias de ressecção pulmonar a gente acaba fazendo ventilação monopulmonar, né? E isso acaba levando também a exacerbações não só do local da biópsia ou do procedimento, da ressecção, mas também do lado contralateral em que é feita a ventilação pela própria lesão induzida pela ventilação mecânica, né? Então, esses são fatores aí que chamam a atenção para a gente ficar de olho no pós-operatório desses pacientes, principalmente em quem tem uma função pulmonar mais comprometida, né, mais reduzida. É o principal fator. Assim. E pensando nesses pacientes que a gente já sabe que são de maior risco, principalmente esses pacientes com função reduzida, tem alguma coisa que a gente consiga fazer ali no pré, no intra e no pós-operatório para a gente reduzir o risco de complicações, principalmente pulmonares, nesse caso dos nossos pacientes? Sim, bacana. O que tem mais estudo é para cirurgias de ressecção pulmonar, né? Aqui no Brasil a gente acaba tendo também cirurgias de ressecção pulmonar associado à neoplasia, câncer, né, de pulmão é o principal, mas por sequelas de infecções crônicas, tipo tuberculose, micobacteriose, o raciocínio é parecido. Então, sempre que a gente vai fazer uma cirurgia de ressecção pulmonar, eu preciso primeiramente avaliar a função pulmonar do meu paciente e o quanto eu vou tirar de pulmão ali, né? Porque isso impacta na função pulmonar, no VF1 pós-operatório, no predito pós-operatório. Então, pacientes que têm um predito aí muito reduzido, abaixo de 60%, geralmente esses pacientes eles vão precisar de alguma outra avaliação a mais para saber se eu vou ter reserva para fazer o procedimento, né? Se o paciente vai ter condições de ser submetido ao procedimento. E daí isso pode variar desde um teste cardiopulmonar de esforço, né? Que é o padrão ouro aí para a gente poder avaliar o VO2 do paciente, o consumo e a reserva para tolerar um procedimento. Então, pacientes que têm um VO2 muito reduzido, principalmente ali abaixo de 10 ml, né, isso é proibitivo para cirurgias de ressecção, então, porque aumenta muito o risco. Já pacientes que têm um VO2 ali em torno de 20 ml ali, ele acaba sendo um pouco mais permissivo para a gente poder fazer os procedimentos com segurança, né? Muitas vezes a gente não tem isso disponível. Os testes de caminhada, os testes de campo, né, podem ser utilizados também para poder estratificar esses pacientes. Geralmente, os pacientes que têm um desempenho muito ruim nesses testes também são pacientes que vão ter mais complicações do pós-operatório. Então, isso não é legal. E outras estratégias que a gente faz assim de intraoperatório é aquilo que a gente comentou. Então, reduzir o tempo de cirurgia, manter as medicações que o paciente já usava, inclusive broncodilatador. Isso é uma coisa muito frequente que acontece principalmente às vezes na cardiologia. As pessoas às vezes ficam com medo de antihipertensivos, antiagregantes que aumentam o risco de sangramento e a gente às vezes acaba vendo aí na realidade suspensão dessas medicações. Sim. E acho que é fundamental a gente manter broncodilatadores, corticoides em pacientes com doença pulmonar, lembrar de manter vasodilatadores pulmonares em pacientes com hipertensão pulmonar. Sim. Isso é bacana porque às vezes pacientes com hipertensão pulmonar a gente acaba o volume em excesso, né, prejudica ainda mais a hemodinâmica desses pacientes, então evitar a hipervolemia também é um fator importante. O bloqueio neuromuscular às vezes também atrapalha, que é usado no intraoperatório, né, pode levar aí no pós-operatório inclusive uma chance de atelectasia, piora. Então, são estratégias relativamente simples que a gente acaba adotando tanto para estratificar esses pacientes quanto para ter um procedimento um pouco mais seguro, né? Se isso for possível. Mas, muitas vezes, o que a gente vê é que esses pacientes têm um fator de risco em comum com uma presença de doença cardiovascular. Isso acaba limitando, né? Você vai fazer, por exemplo, um procedimento, uma biópsia, você fala, mas não sei se a cardio vai liberar, né? Vocês pedem a nossa avaliação e a gente pede a avaliação de acaba ficando né? aquele time multidisciplinar. Mas, Lu, uma coisa que para a gente fechar assim, a nossa discussão, que foi bastante boa, na prática, muitas vezes a gente vê quando que eu preciso estratificar esse paciente de uma forma invasiva, né? Eu fico em dúvida com cateterismo. Qual é aquela indicação que o paciente que realmente vai ser submetido a algum procedimento, quando que ele precisa mesmo fazer aí, eu sei que você manja bastante de estratificação não invasiva, invasiva também, mas como que a gente faz essa avaliação do paciente? Bom, na avaliação pré-operatória desses pacientes, ultimamente a gente tem usado muito mais testes não invasivos do que testes invasivos, né, Bride? Em geral, tentando resumir a coisa, pacientes que têm risco cirúrgico intermediário ou alto e que vão ser submetidos a procedimentos cirúrgicos de risco intermediário ou alto
e tem capacidade funcional baixa, que é uma capacidade funcional menor do que 4 metros em geral, esses são os pacientes que, em geral, têm indicação de testes não invasivos, tá? Seja cintilografia, seja angiotomografia, que agora que vem sendo um pouco mais usada no contexto pré-operatório, vem sendo um pouco mais estudada. Antigamente a gente usava muito mais teste funcional, como a cintilografia. Então a gente usa muito mais testes não invasivos para estratificação de risco cardiovascular dos nossos pacientes no pré-operatório. Na prática, qual o tipo de avaliação que vocês fazem não invasiva? Assim? Na prática, geralmente cintilografia ou angiotomografia de coronários, como eu falei, vem sendo ultimamente um pouco mais estudada no contexto perioperatório, né? A gente acaba reservando o cateterismo para casos em que, na verdade, para indicações muito semelhantes ao que a gente usa fora do contexto perioperatório, né? Pacientes com síndrome coronária aguda, então isso não tem discussão, pacientes com síndrome coronária aguda igual a cateterismo, né? Ou para pacientes que a gente foi para uma estratificação não invasiva, seja com angiotomografia de coronária, seja com cintilografia, e vieram achados de alto risco. Então, esse é o tipo de paciente que a gente acaba indo para o cateterismo. Mas hoje, na avaliação pré-operatória, é muito mais a exceção do que a regra, até porque, senão, muitas vezes, a gente acaba adiando Atrasa o procedimento. Exato, né? Um procedimento que às vezes é tempo sensível. Às vezes o paciente tem uma neoplasia, que tem risco de progressão, e a gente fazendo cateterismo, fazendo uma intervenção, deixando o nosso paciente, às vezes, com dupla antiagregação, a gente só atrasa um procedimento e muda o prognóstico do nosso paciente, né? Então, em geral, a gente usa muito mais testes não invasivos em pacientes de intermediário e alto risco que vão para cirurgia de intermediário e alto risco e tem baixa capacidade funcional do que testes invasivos, tá? Tem seu espaço, mas hoje muito menos. Legal, muito bom. Lu, muito obrigado pela participação aqui com a gente. É sempre um prazer conversar aí com a cardiologia, com você principalmente, até para a gente aprender sempre aí e discutir a melhor abordagem desses pacientes, que muitas vezes é um desafio na prática clínica. Muito obrigada pelo convite, viu, Brief? Prazer é meu estar aqui, que a gente tenha novos podcasts aí dessa intersecção cardiologia e pneumologia. Com certeza. Valeu, pessoal. Um abraço, até o próximo episódio. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP.